Olá, viajante! Esse episódio do Viajando na Maionese vai ser um pouco diferente dos episódios que vocês estão acostumados a ouvir. Nós não vamos ter vinheta de abertura, o tom do programa vai perder um pouco da sua descontração usual. A Lida vai continuar aqui para poder dar um pouco de equilíbrio para o programa não ficar tão pesado. A gente vai falar com um ar um pouco mais sério, em virtude da situação que a gente passa no mundo nesse momento. Antes de mais nada, eu gostaria de reforçar aqui o pedido das autoridades de saúde, não só do Brasil quanto do mundo inteiro, no sentido para que todos que podem fiquem em casa, em isolamento social, para a gente poder tentar frear a propagação do Covid-19 na região onde a gente mora, ok? E se tiver que sair, saia sempre com a máscara e permaneça sempre a 1,5 m, 2 metros de outra pessoa, que é o ideal. Uhum. Vocês devem estar perguntando, mas vocês demoraram, né? Então, o que acontece? A gente foi viajar, eu lembro, vocês devem lembrar, né? A gente estava no meio da viagem e a gente teve que cancelar a nossa viagem e voltar para o Brasil, no mês de março. Já se passaram 3 meses. Foram 3 meses de confinamento. A Leda não sabe o que é a rua. É verdade. Sendo que nos primeiros 15 dias que a gente voltou dos Estados Unidos, foi quarentena total, né? Os 15 primeiros dias, né? Total. Ela não recebeu, nem a irmã dela, ela viu, enfim. Eu fui ver minha irmã, acho que 1 mês e meio, 2 meses depois. 1 mês e meio, eu acho. 1 mês e meio. Então, foi quarentena total, continua sendo. Eu não beijei ninguém ainda, com exceção da minha amada esposa. Abraço nem de cotovelo. Máscara, enfim, a gente sabe o que é, né? Então, no programa de hoje a gente, na verdade, vai falar sobre como foi essa experiência de viajar com a Covid. Detalhe, a gente já fez teste, não pegamos nenhum dos dois, demos negativo. A gente vai falar dessa experiência de como foi viajar com a Covid, como foi cancelamento, enfim, como é que foi essa viagem. E nos próximos programas a gente vai falar sobre o futuro do turismo. Tem muita novidade, a gente tem aproveitado todo esse tempo para conversar com o pessoal da área de turismo, para conseguir entender o que vai acontecer no futuro e conseguir imaginar ou ver para onde a gente está caminhando nesse novo normal que vai existir. Quais as perspectivas, né, que vão aparecer, como que vai se tornar o turismo? Vai ser mais interno no Brasil? Vai ser mais externo? Isso a gente vai falar nos próximos programas, inclusive sobre as ótimas oportunidades que vão haver. Já estão tendo, inclusive. E a gente conhece, a gente está viajando, né? Olha tem o gente spoiler. que já está viajando, pode? Tem gente que já está viajando. Pois é, mas não é o nosso caso. Não. Então, vocês que nos acompanham, vocês sabem muito bem que a gente costuma planejar as nossas viagens internacionais, nacionais, enfim, com antecedência. E a nossa viagem para os Estados Unidos, dessa de março de 2020, não foi diferente, gente. Ela estava programada desde setembro do ano passado. Quando ainda não existia Covid-19. Não existia Covid-19, nem coronavírus, ninguém esperava. Tá tudo normal. A gente tinha definido que a gente iria falar nesse programa de hoje, na verdade, sobre Las Vegas, né? Lembra? Era para falar sobre o que mudou de Las Vegas com o nosso retorno para lá. No fim, a gente acabou nem conseguindo chegar a Las Vegas, só para Califórnia. De uma certa forma, vai se manter, mas não para dizer o que a gente gostaria, né? Destino, dicas, experiências de viagem e gastronomia. A gente vai falar realmente sobre como é estar numa viagem, ser surpreendido por uma pandemia e ver o mundo todo se transformar literalmente da noite pro dia. E foi literalmente da noite pro dia, gente. A gente foi dormir numa noite com tudo normal, né? E no dia seguinte tudo se transformou. Mais ou menos. Vamos lá. A gente já saiu do Brasil sabendo do coronavírus no mundo. Mas radicalmente da noite pro dia foi realmente da noite pro dia. Sim, e que já existiam casos no Brasil. No começo de março, alguns dias antes da gente marcar, a gente realmente analisou a situação do surto de coronavírus que já havia no mundo, para tomar uma decisão. Cancelar ou não cancelar a viagem. Naquele momento, tendo em vista o cenário de expansão da doença e as notícias que a gente tinha acesso, a gente optou por manter a viagem. Por quê? Vamos lá.
Para a gente relembrar a cronologia dessa expansão do coronavírus pelo mundo, o primeiro anúncio da doença, antes de qualquer destaque em jornal, enfim, foi no dia 31 de dezembro do ano passado, quando a OMS revelou que tinha caso de pneumonia de origem desconhecida na China. No dia seguinte, que foi dia 1º de janeiro, veio informação que eles tinham fechado um mercado lá de Wuhan, que era provavelmente o local de origem dessa contaminação. Um mês depois, no final do mês, dia 30 de janeiro, a OMS declarou que havia um surto na Ásia, mas em nenhum momento ela se opunha a viagens ou ao comércio internacional durante o mês de fevereiro. A gente viu um aumento dessa restrição de circulação de pessoas que estiveram em viagens para a China. No dia 21 de fevereiro, a China anunciou que esse surto estava controlado, mesmo dia, inclusive, que a Itália anunciou que tinha a primeira vítima do vírus no país. Um italiano de 78 anos que tinha ido para a China, se eu não me engano. E 5 dias depois, no dia 26 de fevereiro, a França anunciou a primeira morte no país, que também era um idoso, ou uma pessoa já mais velha, não era jovem. No dia 2 de março, então, gente, a gente tinha confirmados 2 casos em Portugal e no dia 3 a primeira morte na Espanha. E os países mais afetados eram China, Coreia do Sul, Irã e Itália. A gente estava indo para os Estados Unidos. No dia 5, que foi a véspera da nossa viagem, o quadro não tinha mudado. Era esse ainda. Não tinha nenhum caso de morte no Brasil. O foco era de aumento de casos na Europa. Não havia restrição de viagem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não era foco da doença. Tinha alguns casos relatados no estado de Washington, que lá na costa oeste, lá em cima. Não era surto na Califórnia, nem havia surto em Nova York, que era o nosso aeroporto de entrada. Então a gente chegou à conclusão, naquele momento, que como o nosso destino não era um país foco de contágio e nada indicava que a gente poderia se contaminar nessa viagem, a gente decidiu não cancelar. Fazendo um adendo, deixando sempre claro que eu sou a medrosa e o Lincoln é o mais... ele se agarra aos fatos. O que tem de fato nos Estados Unidos? Nada. Ah, então vamos. Eu já fico, vamos, não vamos? Será que vale a pena? Será que não vale? Será que vale adiar? Eu sou muito medrosinha, eu sei disso. Mas a gente foi. A gente foi mais precavido, né? Compramos máscara, ela tinha Lysol para limpar o assento do avião, a bandejinha. A louca, né? Todo mundo olhava pra ela com cara de tipo, a louca. Em que mundo você vive? Você limpando as coisas aí com desinfetante. Eu levei Lysol, levei álcool gel, a gente foi de máscara N95, né? Isso. Embora não tenha usado. Pra gente, na viagem de ida, a gente não usou. E nem na de volta eu usei. Eu usei. Você usou, eu não usei. Eu sou muito medrosa, confesso. Então a gente embarcou no dia 6 para Nova York, onde a gente ia fazer a conexão para Los Angeles. E não foi só a gente não, Ju. Todo mundo tava lotado. O voo tava lotado. Tava lotado o voo de ida, todo mundo normal, ninguém usando máscara no aeroporto. A gente chegou lá em Nova York também. O aeroporto normal, como a gente sempre viu em Nova York. Sim. Tinha gente usando máscara? Tinha, asiático, como sempre. Asiáticos, como sempre, No número normal, nada absurdo. Rotina de imigração igual, não tem nada de diferente. Nada de diferente. Atendimento dentro da cabine também igual. Normal, nada de diferente. Não tem o que falar de diferente. A rotina foi idêntica. Igual, não tem. Quem acompanha a gente até viu nossos stories, a gente fez stories em Nova York e a gente fez stories quando a gente chegou em Los Angeles, no aeroporto. Também no aeroporto de Los Angeles. Nada de anormal. Você até filmou mostrando que todo mundo tava sem máscara. Todo mundo sem máscara, enfim, não tinha nada de diferente. Porque assim, pela minha família eu não teria ido, né? Porque todo mundo já tava com medo, porque falou pra quê, que você vai, que não sei o quê, mas a gente acabou indo. No dia 7, a gente foi passear em Los Angeles, a gente foi jantar num shopping,
Foi o dia que a gente embarcou aqui dia 6, mas chegamos em Los Angeles na tarde do dia 7. A gente embarcou na noite do dia 6. A gente foi no Target, inclusive, a gente até achou estranho que tinha pouco papel higiênico e papel toalha na prateleira, lembra? Verdade. E falou, pô, deve estar tendo promoção de papel higiênico, E né? todo mundo que passava no caixa tinha um pacotão de papel higiênico. Sabe aqueles pacotes tipo com 60 pacotes, 60 rolos de papel higiênico? E a gente não tava entendendo Não. muito aquilo, né? Papel higiênico. E assim, já é rotina. A gente chega numa viagem, em primeiro lugar que a gente faz é CVS É porque a gente gosta de comprar água saborizada, a gente gosta de refrigerante. e vai no mercado comprar alguma... A gente sempre compra umas besteirinhas pra comer. Hum. E aí a gente notou, estranhou, que as prateleiras de papel higiênico e de papel toalha não tinha quase nada. Tinha, mas... Todo carrinho tinha um pacotão de papel Deve higiênico. estar em promoção, né? Mas de comida, tudo normal, nada de diferente. Aí a gente é um restaurante cheio, shopping lotado, normal, vida normal. No dia 8 a gente foi pra Disney. Lotada. A gente passou o dia no California Adventure, tava lotado. A gente fez inclusive vídeo pra mostrar como tava muito cheio. Assim, cheio, eu acho cheio, que eu cheio. nunca tive em nenhum parque tão cheio. Tava muito cheio. Nesse dia que a gente foi pra Disney, pra vocês terem uma ideia, tinham 564 pessoas infectadas Nos Estados Unidos inteiro. 564 pessoas. Ou seja, nada irrestrito ao estado de Washington, né? E alguma coisa na cidade de Seattle. Isso, e Seattle que fica em Washington. Ou seja, nada de alarmante, tudo normal de verdade. O que a gente percebeu de diferente no parque era que não tinha brasileiro. Nós não encontramos nenhum brasileiro no Mas California na Adventure. Califórnia, é engraçado, na Califórnia a gente não costuma esbarrar com muitos brasileiros. É mais Flórida, coisa e tal. Sim. Mas mesmo dessa assim, vez a gente acaba... Mas nem... imagina, na Disney, nenhum brasileiro, nada. Mas também não tinha ninguém de máscara, não tinha ninguém tossindo, não tinha ninguém espirrando. Nada que pudesse alarmar. E olha que eu presto atenção, tá? Porque eu sou muito, muito, muito chata com isso. Era um domingo esse dia, inclusive. Eu até brincava que quando a gente via algum chinês, eu falava, passa longe. Pode espirrar, pode estar com vírus, que não sei o quê. O medo era do chinês, né? É por causa do vírus, que era o foco. Que a gente tinha conhecimento, é que o foco era China, né? Então eu brincava, quando eu via um oriental, eu falava, passa longe. Mas é brincadeira, tá, gente? Nada contra os orientais. Hoje não pode ver brasileiro, né? Se alguém vê brasileiro, passa longe. Hoje passa longe, é verdade. A gente saiu 3 vezes, né, pra ir no mercado. Eu e você nessa quarentena. Sim, esses 3, uma vez por mês. Uma vez por mês. E eu agora tô assim, eu vejo gente, eu passo longe, assim, qualquer pessoa. No dia 9, dia seguinte, a gente voltou pro parque. Dessa vez a gente foi pra Disneyland, que fica nos 2 parques da Califórnia, um na frente do outro. O que a gente encontrou foi o mesmo cenário do California Adventure. Muita gente, parque cheio, mas tudo dentro da normalidade. Desta vez a gente encontra brasileiro, lembra? E engraçado porque era um parque tão cheio, com tanta fila, né? Que a gente até achou anormal, porque a gente falou, nossa, tá muito cheio. A gente foi até olhar, Spring Break, será? Porque tá muito cheio. A gente achou que era algum feriado que a gente não tivesse conhecimento. Isso uma segunda-feira, né? No dia 10, a gente foi visitar Hollywood Boulevard, a Calçada da Fama, e a gente foi pra Beverly Hills. Lembra, a gente comprou álcool em gel na CVS. Sim, tinha. Na CVS tinha álcool em gel e a gente comprou também os lencinhos umedecidos. De álcool também. De álcool 70 também. Porque tem aquele lencinho umedecido que não tem álcool, que é pra limpar lente, não é esse? Não, era um específico. Tinha, gente. Claro, tava limitado a 2 pacotes por pessoa de cada um. Sim, mas podia comprar e tinha. Sim. Isso lá na Hollywood Boulevard, hein? Essa a gente aproveitou também pra ir no shopping esse dia. Lembra que a gente foi no shopping? Foi no Container Store. Foi nesse dia que a gente encontrou aquela família de brasileiros. Que tinham acabado de voltar do Japão. Aí olha o meu eu vou fazer um parêntese aqui pra dar uma relaxada. Olha o meu desespero.
no meio da rua, a gente encontra esses brasileiros super simpáticos. Em frente da Tiffany's, ali no hotel de uma linda mulher. É. Assim, uma família muito simpática. Eram 2 casais e uma senhora. E aí, papo vem, papo vai. E o casal mais velho conversando com a gente. Aí chegou o casal mais novo. Aí o casal mais velho foi apresentar a gente pros filhos, que eram filhos, né? Era o filho casado com a menina. Aí o menino veio, deu 2 beijinhos. E aí ele fala, que a gente voltou ontem do Japão. Eu quase morri. Quase desmaiei. Falei, como assim? Voltou do Japão? Aí o Lincoln me olhou assim, né? Eu falei, não, mas tudo bem, foi só um beijo. Ele foi bem distante, que não sei o quê. Aí a gente conversou um pouco, eu mantendo super distância. Eu dava 2 passos para trás, ele dava 2 passos para frente. Ele dava 2 passos para trás, 2 passos para frente. No final da conversa era só pra tchau, né? Porque carioca dada, né? Já deu 2 beijos, não precisa. O cara veio de novo dar 2 beijos. Eu falei, pra se despedir. Eu falei assim, pra quê? Pra que tanto afeto? Pensou, né? Eu falei pra você, né? Você pra pensou, que tanto né? afeto? Mas é engraçado, porque assim, normalmente eu faria isso. Porque eu sou assim. O Lincoln é menos afetivo, é menos de dar mais beijo, paulista, né? mais paulista. Eu não, eu conheço a pessoa, eu dou beijo, eu abraço. E dava. E naquele dia já me incomodou. Porque eu acho que a mídia já estava começando a falar. Porque eles estavam vindo no local de foco. O Japão, a Ásia, tinha casos no Japão, na Coreia. Aí é claro, né, que eu contei 14 dias até do dia que ele me deu o beijo, até o dia que, pronto, ele não tava com nada. Pronto. O dia seguinte foi dia 11, foi o 5º dia da nossa viagem. A gente saiu de Los Angeles, pegamos a estrada e fomos para San Diego, que é uma cidade que a gente já conhece, né? Uhum. Muita gente... Dessa vez ficamos hospedados do lado de San Diego, numa outra cidade chamada National City. E, gente, a gente não encontrou nada de diferente dos outros dias. Tudo aberto, tudo funcionando, shopping funcionando, restaurante. Uhum. A gente foi jantar Oliver Garden, fomos todo comer no dia, Red né? Lobster. Panera Bread todo dia, porque... Ia no Five Below, Dollar Tree, mercado, nada de anormal. Agora, gente, vamos lá. Nada de anormal não batia com o que a gente via na televisão. Não batia com o que a nossa família falava pra gente do Brasil. Quem tava no Brasil falava, não, porque, né? Vocês vão ficar presos aí, vocês não vão conseguir voltar pro Brasil. A minha família toda tava muito desesperada da gente não conseguir voltar. Do voo ser cancelado e a gente não conseguir voltar e ter que ficar nos Estados Unidos. Mesmo porque preso. Esse dia 11 de março, o dia que a gente chegou em San Diego, foi o dia que a OMS declarou pandemia. Aí a gente não, porque o nosso seguro de saúde não vai aceitar, porque foi declarado pandemia, a gente não vai poder se consultar, enfim, se a gente tiver algum problema, como que a gente vai fazer sem seguro? A gente pode ficar tranquila. O seguro falou que mesmo tendo lá a cláusula de pandemia, eles vão atender da mesma forma que atenderam H1N1 na época que teve o surto em 2009. Mas eu já tava pirando, né? Porque era a minha família falando volta e o Lincoln, calma, tá tudo certo, tá tudo bem. E nesse dia também o governo americano anunciou que não ia permitir a entrada de pessoas que estivessem vindo da Europa. Porque os casos na Itália estavam assim... bombando. A França estava tendo... A Espanha, a França e a Itália é que estavam bombando. A Inglaterra ainda não tinha começado a bombar. E aí os Estados Unidos no dia 11 falou, a partir do dia 13, quem esteve na Europa não pode entrar nos Estados Unidos. Pronto. E a gente, mas o Brasil não tem nada a ver com isso. A gente já tá aqui. Isso o Lincoln pensava. Mas a minha família falava, vem embora, vambora, sai daí. Vai proibir entrar brasileiro no país, vocês não vão poder voltar. Falou, não, imagina, como que o Brasil vai proibir o brasileiro de entrar no território? Inconcebível isso. Mas foi tenso. Aí a gente acordou no dia 12 avaliando, será que é hora de abortar a viagem? Será que diante disso tudo é hora de voltar pro Brasil? Aí eu consegui convencer a Leda que, baseado nas informações que a gente tinha no momento, levando em consideração que as autoridades mundiais recomendavam
naquele dia, que era não viajar para a Europa, não viajar para a Ásia, Estados Unidos não era foco da doença, gente. Consegui convencer a Leda de que não, a gente deveria. Porque assim, minha família tem 2 polos. Um polo que é muito preocupado com tudo isso e que queria que eu voltasse, e o outro polo que, você tá aí. O máximo que acontecesse fechar a fronteira, a gente tem amigos, você fica na casa de um amigo e você não vai acontecer nada e tá tudo certo. Você tem amiga na Califórnia também que mora lá? Eu tenho amiga na Califórnia, tenho amiga em Nova York, então, assim, eu não ficaria sem um teto. Sim, tem casa que a gente poderia ficar em Orlando, sim, vazia. Né? Eu não ficaria sem teto, mas, assim, é muito ruim você escutar uma opinião muito, muito, tipo, o mundo tá meio que acabando, volta. Apocalipse. E é bem angustiante. Se você me falar, de 11, quantos dias que a gente já tava no 6º dia, né? No 6º dia de viagem e eu não tava aproveitando nada. Porque eu tava tão dividida, tão polarizada, ficar ou não ficar, voltar pro Brasil ou não voltar, que pra mim, 6 dias... Essa viagem, pra mim, foi meio que jogada fora, porque eu fiquei tensa desde o primeiro dia. Então, como a OMS recomendava não ir pra Europa, a gente não ia pra Europa, a gente falou, vai ficar mesmo porque o que a gente ouvia, o que as pessoas falavam pra gente do Brasil, desse alarmismo que vinha, não batia com o que a gente via lá. E não batia com o que a gente via lá, o que os olhos da gente via, e não batia com o que a gente via na TV lá. Lá não tinha alarmismo nenhum. Lá era tipo, tem o coronavírus, sim, ele chegou nos Estados Unidos, sim, tá controlado. Isso. A gente aproveitou esse dia, fomos passear lá na Gaslamp Quartier. A gente Little Italy, a gente foi passear ali na região do Porto. Então esse a gente só foi andar. Não foi o dia do restaurante? Não, a gente foi comer no dia seguinte. Viu? Gastronomia, eu lembro. A gente fez um tour dentro do carro, porque a gente já estava tarde. A gente chegou no hotel, foi só para realmente, tipo, vamos rever San Diego, vamos andar pela cidade. A gente voltou pro hotel, a gente ligou a televisão, e aí, essa noite, só se falava no Brasil na televisão. Por quê? Porque o nosso excelentíssimo senhor presidente da República estava na Califórnia. Na Califórnia estava nos Estados Unidos. Ele estava na Flórida. Ele foi lá, a comitiva, foi se encontrar com o Trump. Foram lá no campo de golfe do Trump, lá na Flórida. E o que aconteceu? Um assessor do presidente deu positivo para Covid. E aí o assunto da televisão era... Passou ou não passou coronavírus pro Trump? Então... Essa noite foi a noite do Brasil na TV americana. O assunto era, e não era só na Fox, não. E qualquer canal. O assunto era esse. Será que o presidente brasileiro está infectado? Será que ele passou pro Trump? Como que alguém da comitiva do Brasil foi positivo para uma viagem, né? A gente sabe hoje que na verdade pegou lá, né? Porque o hotel que estava contaminado. Mas enfim. Era sexta-feira, quinta-feira, 12, e aí véspera da sexta-feira 13, uma notícia quase para sexta-feira 13. A gente levantou na sexta-feira 13 e falou, a gente não fez compra até agora, né? A gente não tinha comprado nada. Nenhuma peça de roupa, tipo uns presentinhos. Tinha ido na Old Navy, a gente achou calça lá por R$1,99, eu acho, não lembro. Não tinha comprado nada. Barato. Não, era só besteira. Só besteirinha. Aí a gente foi no Outlet esse dia. No Outlet lá na fronteira com o México, lembra? Muito bom. Muito bom. O Outlet da rede barato. Simon, que é a mesma do Outlet Premium lá da Flórida. E foi um dia normal também. O shopping tava lotado, o Outlet tava lotado. A gente foi comer no IHOP, tomar um café da manhã no IHOP. Com aquela senhorinha fofa. A gente já perguntou pra ela se estava tudo bem. Ela falou que não, que uma pessoa tinha passado mal lá de manhã, lembra? Tinha desmaiado Tinha desmaiado dentro do restaurante. Ela ficou super assustada, a polícia foi lá, socorreu. Mas não era nada de Covid, não. Ela falou, deixou bem claro que não era nada de Covid.
Você lembra disso? Que ela ficou. Que eu perguntei, tá tudo bem? Ela, ai, não tá não, vocês não sabem o que aconteceu. Contou. Ela tava desesperada, tadinha. E aí a gente passou esse dia todo ali no... Super feliz. Comprando, muitas promoções, conseguimos preços bons. Preços ótimos. Preços que a gente não encontra na Flórida, né? Não. Poxa, eu consegui fazer compra na Tommy. Há muito tempo que eu não comprava Foi incrível. O Lincoln entra na Tommy e fala assim, vai lá você ver, porque aqui não tem nada pra mim. Porque o que acontece, no começo, quando a gente comprava na Tommy, a gente conseguia comprar calça por $30, camisa por $20. Isso era coisa do passado. Nas últimas vezes que a gente foi pra Tommy, foi um absurdo. Eu falei, eu não vou. Outlet da Tommy, vamos deixar bem claro. Não vou pagar $60 numa calça. Então ele já entra na Tommy meio assim, descrente. Vai lá ver você, a parte feminina que eu nem vou ver. E dessa vez eu falei, não, vamos lá ver. Vai que tem clearance, vai que tem, né, alguma coisa. Clearance é a promoção da promoção da promoção. Isso. Aí tá lá com 50%, aí você tem mais o cupom de mais 30 e mais 10. Em síntese, você paga uma mixaria. E ele achou várias. Foi calças, né? Foi calças várias e camisas. Calças. Aí ele, não vou experimentar, porque ele é desse. Eu falei, experimenta. Você não sabe se vai ficar bom? Experimenta. Acabou que ele se encantou com a calça, né? Com esse modelo de calça. Comprou, sei lá. O que você tá misturando com o novo modelo da Levi's? Não. Você comprou quantos da Tommy? 4. Não se encantou. O cara me compra 4 calças do mesmo modelo. Uma azul. É que tava muito barato. Uma azul, uma goiaba. Mas comprei aí. Comprei. Verde. Não se encantou, comprei não. Comprei jeans também. Mas tava legal, foi muito bom. Acho que foi $17 a calça. Foi? Pra essas coisas eu não guardo. Não. Eu acho que foi. Tava um preço muito bom pro material que era, pro modelo que era. Em síntese, comprou pra caramba na Tommy. E aí a gente voltou pro hotel. E claro, depois de jantar. Eu não lembro onde a gente jantou essa noite. A gente jantou no... Panera Bread. Provavelmente. Ou no Olive Garden. Provavelmente. Pode ser. Provavelmente. Posso contar? Pode. Não sei, a gente não sabe exatamente se foi nesse dia, tá? Mas num desses dias, vamos no Olive Garden? Vamos. Aí sentamos, o garçom super simpático veio receber a gente, que não sei o quê. Lá pelas tantas eu tô vendo que ele corre para um lado, corre para o outro, corre para um lado, corre para o outro, começa a suar. Na hora que ele vem trazer os nossos pratos, ele pega... Sabe quando você passa assim o dedo na testa e joga o suor assim, pá, para fora assim? Eu falei, meu Deus, esse cara deve estar com febre. É coronavírus. Eu falei, eu vou comer comida com coronavírus, porque eu só... Assim, ele não limpou a mão, ele não lavou a mão, ele não passou álcool gel na mão. Eu falei, pronto, já era, né? Pensei... Acabou ali, meu jantar já não foi mais como seria. Mas tudo bem, jantamos. Tadinho, tava lá, né, se esforçando. Quando a gente tá pra sair do restaurante, o gerente veio falar com a gente, né? Isso. Aí o gerente, vocês foram bem atendidos? E realmente, ele atendeu bem, tirando esse episódio. É porque é o primeiro dia dele. Então eu tô querendo saber se ele é um bom garçom. Aí tudo ficou claro, né? O suor era de nervoso, desespero, porque ele estava sendo avaliado o tempo inteiro. Me deu um alívio, mas um alívio que vocês não têm noção. Sabe o que eu mais gosto dessas coisas? Que a Lida sempre pega. É sempre com ela que os caras vêm conversar, que o gerente vem fazer pesquisa. Detalhe, que as meu pessoas inglês é sofrível. Que as pessoas querem bater papo, então é assim, não é sofrível nada, é sofrível, é muito ruim. Imagina, ela assiste The Man in the High Castle, ela consegue entender que que a menina tá cantando Edelweiss na música. Ela ouve a primeira vez a música, ela já lembra a letra. Ela sabe sim. Acredita em mim, o Lincoln é suspeito. Ela é uma pessoa muito humilde. Não, assim, não é questão de humildade. Eu entendo inglês, mas eu falo muito pouco, porque meu vocabulário ela fala muito pouco ruim. Porque ela tem vergonha. Ela se dá muito bem, tanto que ela conversou com o gerente. Sim. Pois é. Responder coisas básicas, sim. Você consegue manter uma conversa. Tá bom.
Próximo. Bom, próximo a gente voltou pro hotel nessa noite de sexta-feira 13, e aí o que a gente ficou sabendo? Que a American Airlines havia cancelado todos os voos de São Paulo para Dallas e de São Paulo para Los Angeles. Aí a família já começou. Não, porque vocês não vão voltar, que vocês não vão voltar pro Brasil, que a American Airlines está cancelando o voo. Na sexta-feira o ministro vai anunciar que vai fechar a fronteira, vocês vão ficar presos. Gente, calma aí. Gente, caos. O que eu fiz? Entrei em contato com a American Airlines. A American Airlines me disse o seguinte: Lincoln, esse voo para Los Angeles é um voo que é uma rota para a Ásia. As pessoas que vão viajar para a Ásia voam de São Paulo para Los Angeles, e em Los Angeles elas fazem conexão e pegam o voo para a Ásia. O cancelamento dessa rota é simplesmente por demanda, não existe, ninguém está indo para a Ásia. Então, se a gente não tem demanda, a gente vai cancelar esses voos. Pode ficar tranquilo, se tiver alguma alteração, se tiver algum cancelamento, alguma mudança no voo de vocês que não é dessa rota, o nosso era Nova York Rio, a gente entra em contato com vocês e a gente vai oferecer uma alternativa para vocês voltarem para o Brasil. E aí? Super tranquila, e o Lincoln super acreditou. Não, pois é, eu vou não acreditar? Vou. Se a pessoa tá me dizendo, eu vou levar em consideração de que ela tá falando a verdade. Eu sou desconfiada. E aí eu consegui convencer a Leda mais uma vez que não era motivo da gente cancelar a viagem ou voltar pro Brasil. E depois dizem que é sempre do jeito que a mulher quer. Mas a segunda vez que ele já me convence. Vamos lá. Isso aí, então a gente resolveu ficar e seria continuar em San Diego onde a gente estava até o dia seguinte, e no domingo do dia 15 a gente ia seguir viagem para Las Vegas, que seria o nosso próximo destino. Las Vegas. Aí a gente acordou no sábado, dia 14, a gente aproveitou o dia para passear em Little Italy. Aí sim que a gente foi almoçar num restaurante maravilhoso. Da última vez que a gente comeu lá em Little Italy, a gente tinha ido comer a gente até chegou a comentar no podcast, um tradicional. E dessa vez a gente falou, não vamos comer no mesmo não, vamos comer num diferente, conhecer. A gente olhou cardápio por cardápio. Olhamos a cara do restaurante. E aí a gente voltou, falou, esse aqui é o que agradou mais. E simplesmente realmente muito bom. Só o pãozinho da entrada já valeu o inclusive agora, no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, você colocou a foto no seu Instagram. Isso. Da gente comendo nesse restaurante. Mas meu Instagram é fechado. Então eu sei que você colocou a foto de lá. Bom, depois de almoçar no Little Italy, a gente fez um tour ali pelo centro e a gente foi pra Old Town, que é um lugar que a gente também costuma... ama. Tem lá o Fiesta del Reis, que é aquele... Tem um palquinho ali, a gente assistiu um show. Bom. Lembra? O pessoal dançava. Até a mulher me chamou pra dançar. Foi. Vem cá, Tica. Tica, imagina eu, Tica. Fui nada, né? Mas é muito legal. É muito legal. É um clima muito, muito ameno, sabe? Muito divertido. E tava, inclusive, ameno o clima também. Tava bem fresquinho. Tava gostoso. E a gente aproveitou depois do show, a gente foi comer no La Coyote. No Café Coyote. Delícia. Que aí a gente fez um repeteco, porque é um café que serve uma comida mexicana muito boa. Mexicana tradicional, não é aquela mexicana pra vender. É isso, entendeu? Aí. E não viu de nada diferente, todo mundo na rua, lotado. Então, a gente voltou pro hotel, fomos dormir. E no dia 15, aí sim, tudo mudou. No meu celular tinham apenas 20 ligações da minha família. Por quê? Porque a revista Veja tinha publicado uma matéria dizendo que todos os voos para o Brasil da American Airlines estavam cancelados a partir do dia seguinte, dia 16 de março de 2020. Pois é. Então, lembra, a gente estava na Califórnia. Na Califórnia são 4, 5 ou 6 horas de diferença, dependendo se lá ou aqui estão ou não em horário de verão. Então, se o pessoal ficou sabendo aqui 8 horas da manhã, ou 9 ou 10 horas da manhã, se você colocar 4 horas a menos, é 4 horas da manhã lá.
Então, assim, a gente não ia ver mensagem ou ligação. Enfim, acordamos, eu liguei para o atendimento da American Airlines. Como eu já sabia que ia demorar para ser atendido, eu já entrei no aplicativo para ver. Não tinha nenhuma informação de cancelamento do nosso voo no aplicativo, mas a gente tinha a opção de fazer a troca do dia do embarque. E aí eu consultando lá encontrei um voo para o dia seguinte para o Brasil, e aí a gente conversando falou, gente, acho que deu, né, porque chega, não dá mais para ficar aguentando as pessoas que é o fim do mundo, vamos cancelar a viagem. Agora, aí vamos deixar claro que eu não sei a opinião do Lincoln. Eu achei irresponsabilidade da American Airlines não ter nenhum aviso no aplicativo, seu voo vai ser cancelado, porque não haverão mais voos para o Rio de Janeiro a partir de amanhã. Porque seu voo é dia 20. Não haviam sido cancelados ainda. Mas, tinham anunciado que iriam cancelar. O Eles voo era 20. Não tinha nenhum aviso no site da American Airlines, tinha só uma matéria na Veja. Mas vamos lá, a Veja não estava errada. Tinha dito até aquele momento que iria Mas cancelar. A Veja não estava errada. A informação não estava errada. Mas no jornalismo a gente aprende que isso se chama furo. Ela pegou e deu a notícia dia antes 15, sabendo que não iriam ter mais voos a partir do dia 16, é irresponsabilidade da American Airlines. Porque a informação, na verdade, não estava certa, porque não foi isso que aconteceu. Foi a partir foi o último voo 17. Isso. Tá, então, um dia de diferença. Mas a American Airlines já poderia anunciar isso, eu acho. De qualquer maneira, eu entrei no aplicativo, fiz a mudança, antecipei o nosso voo pro dia seguinte, e aí, depois que eu fiz a antecipação, eu aguardei para ser atendido. Só para confirmar. Logo depois ela me atendeu e falou, olha, realmente os voos vão ser cancelados sim, e eu vi aqui que o senhor já fez a sua alteração. Eu não tenho como fazer a marcação do assento aqui comigo pelo telefone, porque o controle dos assentos já estão com o aeroporto, porque era no dia seguinte. 24 horas. Passa já pro aeroporto. Era pouco mais, já 48, mas já estava pro aeroporto. Mas ela falou que já estava confirmado, o nosso voo estava previsto, que estava tudo certo. Então, não mudou muita coisa, porque a gente já estava com a mala pronta, porque a gente ia sair mesmo do hotel. Mudou sim. Eu não fui pra Las Vegas. Não, eu digo, não mudou muita coisa ali, na nossa rotina daquele dia, porque a mala já estava pronta, a gente já ia fazer check-out do hotel. Vamos deixar uma coisa muito clara nesse podcast. Eu sou louca, apaixonada por Las Vegas. Então não ir pra Las Vegas foi extremamente frustrante e foi muito ruim, né? E aí, então, oficialmente, a nossa viagem para os Estados Unidos estava sendo interrompida no meio, e no dia seguinte a gente ia voltar para o Brasil. Era já oficial. Como a gente já ia pegar a estrada, então a mala já estava pronta, a gente fez o check-out no hotel, e ao invés de Las Vegas, a gente pegou a estrada para Los Angeles. Eu já acessei o aplicativo, já fiz o cancelamento da reserva do hotel que a gente tinha para Los Angeles no futuro, que era quando a gente voltava, e já fiz uma nova reserva do hotel para a gente poder passar a noite já em Los Angeles para pegar o voo do dia seguinte. E foi então pela primeira vez que a nossa viagem que a gente sentiu que o clima estava ficando pesado. A gente foi almoçar no Red Lobster para se despedir dos Estados Unidos, porque o Lincoln é louco pelo Red Lobster. A gente fez check-out do hotel, colocou as malas no carro. Fomos no Red Lobster. Quando a gente chegou lá no almoço, tinham 2 mesas com pessoa. E o restaurante devia ter umas 150 mesas. Vazio o restaurante. Eram nós e mais 2 mesas. E aí a gente perguntou, né? Aí ela falou, Covid. Isso foi a primeira vez. Ela falou, nunca vi isso na minha vida. Num domingo. Era um domingo, né? Foi um domingo. Era um domingo. Almoço de domingo, o restaurante, ninguém. Aí a gente passou no mercado, não lembro pra que a gente foi no mercado. Porque a gente não tinha comprado. Eu sou a louca dos presentinhos. Eu adoro trazer presente. Adoro. Acho que eu fico mais feliz de dar presente em viagem para as pessoas do que comprar pra mim. E eu não tinha comprado presente pra ninguém, porque as minhas compras estavam centralizadas em Vegas. Porque eu gosto de Vegas, eu já conheço as lojas, eu já sei onde que
tem coisas legais, diferentes, então eu não me preocupei em comprar presentinho. Aí a gente acabou indo no mercado para comprar, tipo, chocolate diferente, né? Porque tava véspera da Páscoa, então já tinha coisa de Páscoa. Tinha. Então a gente foi pro mercado para isso. Aí onde que chegou lá, a gente lotado passou, o mercado. Não, tava cheio. Lotado mercado, de gente. Comparado com o restaurante, tava lotado. E vazio de comida enlatada. A seção de enlatada não tinha nada. Nenhuma latinha de sopa, de feijão. Tipo, nada. parecia tinha ervilha. Tinha latinha de ervilha. Parecia que ia ter um terremoto, um furacão, alguma coisa. E papel higiênico, zero. E o setor de congelados também. Também. Ali de comida pronta também. O americano já adora comer tudo pronto, né? Então, agora, verdura, legume, tinha tudo. Sim. Fruta. Chocolate. Normal. Mas enlatado e comida pronta, nada. E papel higiênico. E, claro, né? Álcool em gel, isso já não tinha mais nada. Já há algum tempo. Lysol, nada disso. Nada. Fizemos as compras, compramos chocolatinhos e pegamos a estrada. A gente ainda foi comer. No final da tarde a gente passou no Crisp and Cream. E a gente foi mas antes do Crisp and Cream, você lembra? A gente foi comer no Carl Jr. Que era do lado, né? Lembra aquela máquina de Coca-Cola? Sim, que quem acompanha a gente no Instagram até colocou no Stories. Isso. Sim. Tem lá a máquina a máquina é muito bacana, gente. Você escolhe, sei lá, deve ter uma gama de 100 refrigerantes. Você faz lá o que você quer, a mistura que você quer de refrigerante. Muito louco. Tinha até aquela menininha que tava. O pai trabalha, a mãe trabalha. E provavelmente o pai e a mãe, acho que eram. Os dois, o casal trabalhava lá e a menina ficava lá sentadinha, lá fazendo a lição dela. É uma fofa. Aqui no Brasil, se leva a criança pro trabalho hoje, já viu o que dá problema. Chegamos no hotel em Los Angeles. A hora que a gente chega no hotel pra fazer check-in, vem a recepcionista do hotel. O recepcionista. O recepcionista pra falar que o elevador não tava funcionando. Aí eu falei, oi? Como assim? O elevador não tá funcionando. Eu falei, mas você tem quarto aqui no térreo, né? Não tenho mais não. E aí a gente olhou, porque assim, final de viagem, 4 malas e 2 malas pequenas. Aí eu olhei pro Lincoln e falei, como vai ser isso, né? Tipo... Aí ele falou, mas a gente leva as suas malas. Eu falei, Lincoln, vamos ajudar, né? Aí a gente pegou, a gente tinha feito compras, a gente pegou todas as compras, pegamos as malas pequenas. E subimos de escada. 5 andares. Quando a gente chegou, o cara já tava lá em cima. Com as malas pesadas. E eu olhei pra ele e falei, mas você não disse que não tinha elevador? Não, era outro, não era o mesmo. Eu falei... Mas ele falou que não tem elevador? Não tem, que ele tá com defeito e a gente não tá deixando o hóspede usar. Eu falei, não, você tá de brincadeira? Aí meu inglês flui, tá, gente? Flui que é uma beleza. Eu falei, você tá de brincadeira? Que você me fez subir, deixou eu pegar mala, né? Porque eu fiquei com dó do rapaz. E eu subi de escada, com mala, com peso, e ele me sobe de elevador. E fala na maior cara de pau. Ai, gente, que ódio. Assim, por favor, depois entrem no Viajante Rei, que ele vai colocar qual foi esse hotel, porque nunca se hospedem lá. Verdade, é um hotel, uma rede conhecida, não é assim, mas é realmente... Depressivo. E o quarto, muito feio, muito sujo. Eu detestei. Eu também não gostei, não. E foi a única reclamação de hotel de todos que a gente ficou com certeza. Nessa viagem. Esse realmente foi pra fechar com chave de ouro. E mais uma decepção. Meu marido tinha feito uma surpresa pra mim. Meu marido é o Lincoln, né? Tinha feito uma surpresa pra mim. A gente ia ficar num hotel maravilhoso em Las Vegas. E a gente não foi pra Las Vegas. Pois é. Fiquei muito triste. E perdi, né? E não conseguiu, né? Você não conseguiu o reembolso? Já tentou? Já tentei. E deram não? Não deu. Porque não era com cancelamento. Ele não tinha cancelamento gratuito. Pô, mas que absurdo, né? Porque é uma pandemia, né? Fecharam todos os hotéis e não devolveram dinheiro. Você fez por onde? Pela Hotels.com. Hotels.com. Eu acho que vocês deviam rever isso, porque
é um caso de uma pandemia, não é um caso normal de cancelamento então, normal. Mas aí eles falaram que não depende deles. A questão é o hotel, porque eles só são um meio, né? Então, hotel Pois é. Cosmopolitan, nunca mais ficarei aí. Não fiquei e não ficarei. Porque é um absurdo, numa pandemia, vocês não devolverem o dinheiro. Complicado. Fica a dica. Nada de Cosmopolitan, Bom, por favor. dormimos. No dia seguinte de manhã a gente acordou. Não tomamos café da manhã no hotel. E a gente foi devolver o carro. O pessoal da locadora, da extinta falida Hertz, tranquilo, sem problema, a gente devolveu o carro. A gente nunca teve problema com a Hertz, Não. né? Foi muito simpático. Muito simples a devolução. Muito simples. Chegamos no aeroporto e aí a gente foi fazer o check-in. Nossa senhora. A Lida ficou tensa de novo. Vocês estão indo para... E a gente é Nova York e depois pro Brasil. Ela, vocês vão pro Brasil? Vocês vão pro Brasil? Vocês pretendem ir pro Brasil? Ok, boa sorte para vocês. Quando ela falou boa sorte, eu falei, o que a senhora quis dizer com boa sorte? Ela, não, porque assim... O voo até Nova York está confirmado, ok. Mas... O de Nova York e Brasil, boa sorte. Eu olhei pro Lincoln e falei, como assim que uma pessoa fala isso pra uma pessoa que tá embarcando, voltando pra casa? Eu falei, não, a senhora pode ter certeza que o nosso voo vai sair. Eu ainda, né, meio braba, assim. Eu falei, não, o que se esperaria? Você tem uma sorte com o funcionário da American Airlines nos Estados Unidos, que é uma beleza. Enfim, mas o que se esperaria dela é que ela tivesse uma postura de... positiva. Não é? Né? De positividade, não de... Poxa, boa sorte, hein? No sentido de que vai pode se ferrar. vai dar errado. Vai dar ruim. Não bastasse... A Lida pegou uma pessoa que adora chocolate, né? No raio-x. A gente, porque assim, eu carrego o chocolate sempre na mala de mão, pra não derreter, né? E todos os chocolates vão na minha mala de mão. Passou o Lincoln pela revista, eu fiquei. Aí ela pegou, o que você tem dentro da mala? Eu falei, chocolate. Ela, que mais? Eu falei, chocolate. Aí ela, só chocolate? Eu falei, só chocolate. Aí ela, eu vou abrir. Eu falei, pode abrir. Vocês acreditam que ela pegou, ela tava testando todos os meus chocolates. Ela pegava um lencinho, ela testava pra ver se tinha droga. Cada lencinho ela passava em cada pacote dos meus chocolates. Eu devia ter uns 25 pacotes de chocolate. Ela usou 25 lencinhos. E eu ali... Aí ela assim, ela falou, se der azul... Que deu verde. Ela assim, se der azul porque tem droga. Eu falei, aí eu vejo aqueles programas, né, de aeroporto, não sei o quê. Eu falei, eu sei. Aí ela assim, aí teve um que ela pegou, passou de novo. Aí ela virou pra amiga dela e falou, deu verde. Aí eu falei, o que quer dizer verde? Aí ela, a amiga, não quer dizer nada não. Eu falei, que susto, porque eu falei, azul era droga, mas e verde, né? Em síntese, uns 15 minutos ela passando... pacotinho por pacotinho. Pacotinho. Aí E depois meu tênis não veio. O Lincoln passou, porque você tira o sapato, né? E vieram as coisas do Lincoln. Aí ele assim, não veio meu tênis. Eu falei, como não veio teu tênis? Aí eu falei, moça, meu tênis não veio. Ela, que cor que é seu tênis? Eu falei, é um tênis preto e tal. Aí foi lá, acharam meu tênis, aí trouxeram meu tênis. Muito sem sentido, assim. Mas eu fiquei uns 15 minutos na revista. Aí acho que mais, hein? Mais, né? Mais. Aí depois ela virou, pode ir embora. Porque já tinha que esperar pra chegar a tua mala. É verdade, porque tinha muita gente. Tava parando todo mundo, assim. E não era só pacotinho seu, não. Pacotinho dos outros também. Também. Como os chocolates ficavam na dela, e como eu tinha bateria, eu já separei todos os meus eletrônicos, passei tudo pra fora. Então o meu não parou, e aí parou o chocolatezinho dela. Muito legal, coisa, gente. Muito e a legal. gente sempre chega no aeroporto com antecedência. Então a gente chegou cedo, conversamos com algumas pessoas. Tem aquele rapaz que estava com a mãe vindo do Havaí. Na mesma situação. Sim. Eles tiveram o voo cancelado e aí eles entraram em contato, conseguiram antecipar. E ela já idosa. Eu até dei uma máscara N95 pra ela. Ela ficou muito feliz. Ela pegou o mesmo voo que a gente em Nova York. Só que ela é primeira classe e a gente foi no normal. A gente não viajou de classe executiva dessa vez. É verdade. E aí, ela tava voltando pro Brasil
o filho, acho que era A filha. Não, a filha mora lá. A A filha mora no Havaí. E ela tava com um filho. Tava com o filho. E é isso, a gente pegou o nosso voo de de Los Angeles para Nova York, transcorreu tudo bem. Chegamos em Nova York. Tudo bem também, aeroporto tranquilo, nada de anormal, tirando as lojinhas que estavam fechadas, que a gente Todas fechadas. A gente não conseguiu comer, né? A gente não conseguiu comprar uma água. Porque tudo fechado. E o aeroporto vazio, né? Aeroporto lotado no voo. Tinha um voo lotado. Um voo para eram 2 voos da American Airlines que tinham ali, do portão do lado do outro. Um para São Paulo e um pro Rio de Janeiro. Mas o aeroporto em si vazio. O aeroporto em si vazio. Só com esses voos. Só com esses voos. E eram os 2 últimos voos pro Brasil, né? Depois desse dia não ia ter mais. Quem não voou, não voa mais. E a gente também lá no aeroporto encontrou muitas histórias. Aeroporto eu acho que é um lugar para histórias, né? Se dá bem Astrid nisso, né? Porque acaba que as pessoas ficam mais abertas também. Primeiro foi aquela senhora de Minas. Sim. Que estava acho que uns 3 meses já nos Estados Unidos. Sim, foi ver a neta nascer. Ela tava com a filha, né? Eram gêmeos? Não, eram gêmeos e uma morreu, uma faleceu. Aí ficou só uma neném. Mas ela falou que a filha tava bem. Que tava bem. Tava conformada. Olha isso sou eu, tá? Que fico puxando papo com as pessoas. Teve aquele casal que tava voltando de Israel. Nossa, E eles estavam tensos. Porque ela contou. O que ela contou da experiência dela de Israel foi bem ruim. Foi. Assim, não sei se é o que acontece com a maioria das pessoas, mas se for, é um lugar que eu não quero conhecer, porque a experiência dela foi péssima. Não só no sentido de preconceito com relação à mulher, mas também de preconceito com relação a ser brasileiro. Foi uma coisa bem chocante, assim. E ela parecia muito, muito fiel, sabe? Assim, que ela tava contando. Ela não tava romantizando o negócio. Ela falou fatos, assim, que você fala, meu Deus, como pode isso acontecer hoje em dia ainda? E a gente já teve contato com o pessoal do turismo de Israel, inclusive na associação que eu faço parte, que eu sou membro, que é a BBV, a Associação Brasileira dos Blogueiros de Viagem. E a gente conversou com o pessoal do escritório de Israel e eles nos passaram uma ideia de Israel bem diferente, bem diferente, né? De um país aberto para o turismo turista e aberto para o brasileiro, um lugar que a ideia é assim, você não pensaria em Israel como destino turístico, mas Israel é um ótimo destino turístico. E esse casal... eles foram pra lá porque conseguiram uma passagem super barata, né? Aquela coisa, qual o destino? Não, vamos ver qual é o lugar que tá com uma passagem barata e vamos. E eles ficaram bem arrependidos de terem ido. Ainda mais voltando numa situação dessa, né? É. Porque eles tiveram que voltar para Nova York sem a perspectiva, sem saber ainda se iam conseguir voltar. Foi bem difícil para eles, mas deu tudo certo. Eles embarcaram e voltaram pro Brasil. Você lembra de mais alguém? Tinha mais um... A gente voltou com um menino sentado do teu lado, que ele tinha ido viajar Cancún, sozinho de férias para Cancún. Não conseguiu nem chegar em Cancún, teve que voltar, tadinho. E era as férias dele, né? E novinho, tava indo sozinho. E chegou nos Estados Unidos no dia seguinte, teve que voltar. Então ele fez o bate e volta. Pois é. Sentiu só o cheirinho, assim, de Nova York. Que chato, né? Bom, o voo tava lotado, muitos cachorros, acho que todos os cachorros. Muitos cachorros. Tinha Golden Retriever, não tinha? Tinha Golden Retriever, tinha o Lhasa Apso, não, Shih Tzu. Bulldog francês. E, assim, um mais doce do que o outro, assim, eu nunca pensei. Eu diria que eles estavam melhores do que as crianças, normalmente. Muito melhores. A gente não viu os cachorros durante o voo, assim. Não percebeu que tinha cachorro.
durante o voo. Mas a gente estava na econômica, mas a gente estava na premium, premium. Então tinha o espaço maior ali, eu consegui esticar as pernas, dormir bem. A Leda passou Lysol em todas as prateleiras possíveis e imagináveis. Eu não usei máscara no voo, mas já tinham pessoas usando máscaras. A gente inclusive encontrou com um asiático que estava usando face shield. Face shield. Ela até olhou e falou, essa é boa. Agora todo mundo usa face shield aqui no Brasil. Enfim. Chegamos no Rio de Janeiro no dia seguinte. O desembarque a gente até estranhou, né? Ninguém. Porque não tinha ninguém no desembarque, verdade. Mas o aeroporto não tinha nada Ninguém. Mas os funcionários, ninguém usando máscara, ninguém usando máscara, mas não tinha voo. A menina do Free Shop até falou que ela ia entrar em, sei lá, recesso, né? Porque não tinha gente chegando. Acho que ia ter mais, sei lá, 2 dias de voo chegando e que iam cancelar. Porque havia perspectiva de se cancelar a entrada de estrangeiros no país. Isso não tinha acontecido ainda, os voos internacionais estavam chegando, tinha gringo chegando, não existia restrição de entrada no Brasil. Mas havia a perspectiva de que isso ia acontecer e que de fato acabou acontecendo e prevalece até agora, né? A gente cruzou com um funcionário, não sei se você lembra, no elevador, que Lembro. Ele trabalhava ele 25 anos no Galeão. Ele nunca viu o Galeão. Ele nunca viu o Galeão dessa forma. A hora que a gente saiu ali no portão de desembarque, normalmente aquele mar de gente esperando as pessoas não ali. Tinha ninguém. Não tinha ninguém. Realmente triste. Foi muito triste. E triste porque tá assim até agora, né? E aí a gente embarcamos no nosso transporte para chegar em casa e a cidade estava vazia. Ninguém na rua, tudo muito estranho. O comércio já estava fechado, você lembra? Não estava fechado. Eu acho que fechou ainda. No dia 18. Acho que foi nesse dia, se não me engano, que fechou. Ou 17, Foi 17 de março, foi o dia que a gente chegou. A gente chegou no dia que fecharam. Fechou tudo. Então, desde então, continua igual. Embora a gente perceba que... Agora menos, né? O isolamento social foi só nosso, né? Porque o que a gente vê aqui na cidade, todas as pessoas saem. As pessoas vão à praia. Vão pra praia, vão andar, caminhar na orla. Só fazem a gente festa. Que é bobo que faz. Eu acho que a pessoa tem que ter consciência de que não é só por ela, que é pelo outro também, né? E no Carioca eu acho que isso ainda não entrou na cabeça. Eu acho que no Paulista também não, porque o São Paulo também... Principalmente no interior, né? Então, assim... máscara. Por que eu vou usar máscara? Você vai usar para te proteger e para proteger o outro, né? É tão básico. Passar um álcool gel, lavar a mão corretamente. Isso a gente não precisava nem vir uma pandemia para ensinar isso pra gente, né? Que é uma questão de higiene, né? Saber lavar a mão. A maioria das pessoas não sabem lavar a mão, né? Mas a gente está tendo que passar por isso. E vamos torcer para as pessoas aprenderem, né? Eu acho que essa é a grande questão da pandemia, né? A gente aprender com ela. Aprender a solidariedade, aprender o respeito ao próximo. E é isso. Fiquei séria. Então, voltando, dia 17 de março a gente chegou no Brasil. Não vou dizer finalmente, porque de verdade a minha vontade não era essa. Nunca é legal interromper uma viagem, literalmente no meio, mas o que a gente iria descobrir só agora, há alguns dias, é sobre a importância do isolamento social para realmente poder frear essa doença e a gente conseguir ter uma curva de contágio aí que consiga atender as pessoas e que a gente consiga ter um pouco mais de normalidade, né? Eu acho que vai demorar muito pra gente voltar à nossa normalidade. Ou que seja o novo normal. E para vocês verem como tanta coisa aconteceu nesse período todo, esse dia que a gente chegou de viagem, a noite desse dia foi o dia da primeira morte de coronavírus no Brasil. E detalhe, era um homem que não tinha histórico de viagens pro exterior. E a gente sabe hoje que essa primeira morte
que aconteceu aí nesse dia não é nem da primeira onda, né? Porque já anunciaram essa semana que o Brasil já passou por 2 ondas de contágio, que em fevereiro o vírus já estava circulando. Aí... A gente está na 3ª onda de contágio. Pois é, aí cabe a gente lembrar, se em 31 de dezembro de 2019 foi detectado lá na China, isso. O carnaval aqui foi em fevereiro. Uhum. Você imagina o que o coronavírus não fez dentro do Brasil, aí Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, o que não se espalhou aqui dentro e que a gente não tem tantas mortes foram diagnosticadas como problemas pulmonares, né? Eu lembro inclusive que no carnaval você encontrou com uma amiga sua que tinha vindo da Espanha. Que é muito, assim, pra mim é surreal, que era foco de doença, né, em fevereiro. E você ficou morrendo de medo dela. E ela me abraçando, eu falei, ai meu Deus do céu, eu falei, amor. E ela largou os filhos e o marido na Espanha pra vir pular o carnaval no Rio de Janeiro. Assim, eu acho que a responsabilidade começou muito lá atrás, né? Não deveria ter existido carnaval, deveriam, assim, os governantes deveriam ter discernimento de fazer testagem em massa, e o distanciamento social é o que pode brecar tudo isso. Pra mim, assim, eu sou da área da saúde, né? Eu sou nutricionista. E eu sempre falo com você, tem que começar, tipo, saber desde o início, você tá positivo, então isola você, que aí você vai deixar de contaminar sei lá quantos, porque você pode estar positivo e não ter sintoma, e aí tá espalhando para sei lá quantas pessoas. Se não testar, não vai saber. E aí a multiplicação é absurda, né? Então, assim, tanto a gente viajou, como a gente estava num local que poderia ter sido contaminado. Mesmo porque ainda os Estados Unidos hoje, o Brasil está correndo ali para tomar essa dianteira, mas hoje os Estados Unidos é o país com o maior número de infectados e maior número de mortos. Né? Sim. Embora a gente relatados. Embora que minha opinião a gente está correndo para tomar esse lugar fatídico. Mas você sabe da minha opinião. A sua opinião é que a gente está em primeiro há muito tempo, porque não tem teste aqui. E para mim a China não declarou exatamente o que aconteceu lá dentro. Hoje dia 18, né? Dia que esse podcast está sendo publicado. Ontem foi dia 17. Ontem o Brasil anunciou que o número de contágios no Brasil é de 10 vezes o número da China. Pois a gente está chegando a quase 1 milhão de pessoas infectadas. Ontem, dia 17. As testadas, né? Porque a gente sabe que... mais de 960 mil pessoas e já batendo nos 50 mil mortos. 46.665, que foi o número que o consórcio de veículos de imprensa divulgou, porque o governo não divulga mais, né? Pois e voltando... Como a gente estava num lugar que poderia ter sido contaminado, a gente resolveu fazer o teste. Mesmo porque sabe como é que é, né? O psicológico atinge. Então a Leda teve piriri, não que é? Bonito isso. A Leda teve eu tive febrícula. Então assim, será que eu peguei? Será que eu não peguei? Então como é que a gente sabe? Eu sou muito emocional, né? Então acabou que tudo isso foi uma questão emocional. E aí ela não fez teste rápido, ela fez teste sorológico de sangue, de retirada de sangue na veia. IgG e IgM, e ele demos negativo. Então a gente não pegou. A gente não teve contato. A gente, né? Porque a gente ficou com receio, né? E se a gente tá, e a gente, por mais que eu esteja trancada dentro de casa, o Lincoln não tá. Ele tá trabalhando todos os dias, desde o dia seguinte que a gente chegou dos Estados Unidos. Com todas as precauções, com todos os cuidados. Mas vamos saber se a gente teve ou não teve contato. Não tivemos. Então... a gente está fazendo a nossa parte para tentar evitar a propagação. E o que eu queria falar com essa questão é que quantas pessoas que acham que se testam?
a parcela é muito pequena. Sim. Então, assim, a gente não tem mesmo a dimensão. Não é barato, né? Não é barato. Então, a gente não tem a dimensão de quantas pessoas foram contaminados dentro do Brasil. É muito subestimado. Muito esse número. Eu acredito que seja uma coisa absurda mesmo. Pelos aqueles cálculos que fizeram naquela pesquisa, 7 vezes, né? Então se a gente já tem 1 milhão, 7 milhões... E o que é pouco também. Pouco para uma população de 200 milhões. E é isso. O que a gente pode dizer é que a gente vai continuar a nos proteger, que a gente vai continuar mantendo o mínimo contato com as outras pessoas, a gente vai continuar levando para vocês notícias sobre o mercado do turismo no futuro, o que você pode fazer, você que ama viajar, para poder ter uma viagem segura e conseguir procurar uma forma de até certo ponto passar por isso e ter um pouco de prazer, porque não é o que a gente está tendo no momento, né? Não é uma situação a vida ideal, tá pesada, né? Tá pesada. Mas por outro lado também é uma oportunidade para a gente poder pensar um pouco mais no porquê disso tudo, refletir sobre isso, todas mudar aproveitar esses novos hábitos que foram criados, né? Não entrar nessa polarização e nesse antagonismo que a gente vem vivendo já há alguns anos, né? Isso não faz bem polarizar, não faz bem escolher extremos. Infelizmente a gente não tem perspectiva, mas só depende da gente de poder mudar isso. A gente tem certeza que outras transformações vão aparecer. Veja bem, se vocês olharem para trás e pensarem no que vocês viveram nesses últimos dias, em como a vida do mundo mudou, e mudou radicalmente em 90 dias, o que pode acontecer nos próximos 90 ou nos próximos 180? O que nos espera para frente? A gente não sabe o que nos espera para frente. A gente pode avaliar uma tendência do que está se projetando para o futuro, mas a gente não sabe se vai ser isso ou se vai ser aquilo, não é? Enquanto a gente não tiver uma vacina ou um tratamento efetivo e eficaz, a gente não tem muito o que planejar sobre, né, o futuro. A gente sabe que a gente não tem controle de absolutamente nada. A gente só pode pensar no futuro que a gente quer e trabalhar a nossa mente e nos esforçar para que esse futuro seja melhor do que aquele que a gente está vivendo hoje. Isso a gente pode fazer. Sim. Não é? Tudo vai passar, e a gente, como humanidade, tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem. Evoluir, né? Com todas as nossas forças para que a gente tenha realmente um futuro melhor. E a gente volta nos próximos episódios para conversar sobre o turismo no mundo pós-Covid, porque na Europa já está voltando, abrindo, né? As fronteiras já estão abrindo. Portugal já volta a receber turista, a gente viu que a França volta a receber turista, agora ainda internamente, mas agora no começo do mês de julho já vai abrir para visitantes de outros países que têm a doença controlada. Hoje o governo, dia 17, ou foi ontem, dia 16, enfim, o governo britânico acabou de anunciar que acha que o brasileiro não deve entrar na Europa. Eu também acho que não. Então já se fala há muito tempo aí de um tal de passaporte de imunidade, mas ainda não dá para saber se existe imunidade ou não. Tudo leva a crer que sim, mas é aquela história, é o que eu falei, a gente não tem controle de absolutamente nada, tudo é suposição. Então o que a gente pode fazer é só pensar e planejar para ter um futuro melhor. E falar sobre essas possibilidades, essas suposições nos episódios futuros, tá bom? Lembrando que para falar com a gente você pode enviar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Qual que é ele? Que é
55 21 97925 4747. Isso. Lembrar também que a gente tinha seguidores e ouvintes que estavam cobrando podcast novo. Eu lembro de um deles, o Jefferson, que falou: quando é que vai ter um novo podcast, episódio novo, enfim. Tem o Thiago também, Thiago Dias. Isso, o Thiago Dias escreveu lá no nosso Instagram falando: cadê? Eu tô com saudade do podcast, verdade. Voltamos. Voltamos. É isso aí, eu falei pra você que ia ter episódio novo essa semana, tá aí cumprida a promessa do nosso novo episódio. Então hoje você encontra todos os nossos episódios nos principais agregadores de podcast. Estamos inclusive agora no iWriteRadio também. Chique, não? Então tem Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, iHeartRadio e YouTube. tem também no YouTube. Isso não tem vídeo, mas você pode nos ouvir no YouTube também. Então até a próxima semana, viajante, e obrigado pela sua audiência. E o nosso boa noite hoje especial vai pro Jefferson e pro Thiago. Isso aí. Um abraço, gente. Até o próximo episódio.